E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo. Hoje na videoaula de História da Frente 2, nós vamos falar sobre o renascimento cultural dentro da Europa, beleza? Bora lá! Apesar de vocês terem visto esse contexto lá na oitava série, nono ano, ou então no segundo ano, provavelmente muitos de vocês ainda tenham dúvidas sobre o que seria o Renascimento. Esse acontecimento, galera, foi um importante movimento de ordem artística, científica, cultural, que ocorreu lá na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, é um dos principais acontecimentos que marcam essa transição de eras. Em um quadro de sensíveis transformações que não mais correspondiam ao conjunto de valores levados em consideração pelo pensamento medieval, o Renascimento apresentou um novo conjunto de temas, uma nova base cultural e vários outros interesses diferentes daqueles considerados teocêntricos que se perpetuaram lá durante a Idade Média, principalmente se aprofundando na área científica. A grande característica desse movimento, desse renascimento cultural, seria ter toda a sua lógica, todo o seu embasamento centrado na ideia de razão. Ou seja, de acordo com o pensamento lá da Renascença, a razão levava em consideração a ideia de colocar o espírito humano no lugar ali da ideia de Deus no centro de tudo, Deus no centro do universo. Então nós vamos caracterizar esse período aí como uma transição de um teocentrismo característico da Idade Média para um antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo, e isso levando em consideração a ideia de razão como cerne para compreender toda a realidade em volta do homem e responder todos os seus questionamentos. Outra grande característica desse momento é que as obras produzidas nessa época tinham um grande caráter humanista. O que significa, professor? Que boa parte das artes produzidas nessa época representavam situações do cotidiano e, na rigorosa reprodução dos traços das formas humanas, buscavam compreender o ser humano em sua totalidade, levando em consideração a sua forma natural. Esse aspecto humanista acabava inspirando um outro grande ponto característico do Renascimento, o elogio às concepções artísticas da antiguidade clássica ou da cultura greco-romana ou da cultura classicista, mais especificamente lá dos gregos e dos romanos. Essa valorização das ações humanas que nós estávamos falando, acabou abrindo um diálogo com a classe burguesa que surgiu também dentro desse mesmo contexto. Essa classe que vai florescer lá na chamada Baixa Idade Média. As suas ações pelo mundo, a circulação por diferentes espaços e o seu ímpeto individualista fez com que ganhasse a atenção dos homens que viveram todo esse processo de transformação privilegiado pelo Renascimento. Então, aqui caberia destacar também que muitos burgueses, ao se entusiasmarem com essas novas formas de pensar artisticamente, acabaram também financiando vários projetos artísticos, vários artistas em si, cientistas que pensaram em viver essa época, principalmente lá em meados do século XIV, 15 e 16. Esses burgueses eles eram chamados de mecenas, que vem da ideia de mecenato, ou seja, de financiamento da produção de algo. Além disso, podemos ainda destacar a busca pelos prazeres, ou seja, a noção de hedonismo como algo presente nessa relação entre o individualismo e a modernidade que o Renascimento propunha, e essa busca por uma nova mentalidade buscada lá pelos burgueses. Galerinha, como boa parte dos burgueses, pelo menos os mais ricos, mecenas que se interessavam em financiar esses projetos, essas obras artísticas, se localizavam nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos lá da Península Itálica, é natural também que há uma grande produção artística do Renascimento localizado lá em cidades como Veneza, Florença, Roma, Gênova,
Na prática, ao entender esses lugares como grandes centros comerciais, também promoveu uma alta circulação de riquezas que mais tarde seriam investidas no ramo artístico lá dentro dessa península. O renascimento cultural italiano ele vai ser dividido em 3 grandes etapas, o Trecento, Quattrocento e Cinquecento, ou seja, 300, 400 e 500, que seria exatamente ali a passagem dos séculos durante o período de transformações promovidas pelo Renascimento. Então, durante a primeira etapa, o Trecento, podemos destacar, por exemplo, o legado literário de Petrarca, de Dante Alighieri, com a sua incrível Divina Comédia Humana, como também vários outros artistas, como Giotto di Bondone, ou então o próprio Leonardo da Vinci, que já havia iniciado aí. Já no Quattrocento, nós podemos destacar de fato a grande massa da produção lá de Leonardo da Vinci, onde ele vai deixar projetos artísticos como Mona Lisa e outras obras do ramo científico, matemático, astronômico. Na prática, Leonardo da Vinci ele era o grande exemplo dos pensadores e dos participantes desse processo de renascimento, que eram, na verdade, homens que acabavam se permitindo desenvolver em diversas esferas da humanidade, como as artes, as ciências, a razão, a filosofia e assim por diante. Além disso, nós podemos destacar também o escritor holandês Erasmo de Roterdã, lá com seu texto Elogio à Loucura. Já na última fase lá do Renascimento, a fase Cinquecento, ganhou grandes proporções, o que permitiu que esse movimento do Renascimento se espalhasse por toda a Europa, não se concentrando apenas dentro lá da Península Itálica. Então nós acabamos destacando vários nomes em várias regiões da Europa. Por exemplo, em Portugal nós podemos destacar na literatura o autor Gil Vicente, autor lá do Alto da Barca do Inferno, ou Luís de Camões com textos Lusíadas. Já na Alemanha nós podemos destacar Hans Holbein, lá com obras como Cristo Morto e a Virgem Burgomestre Meyer. Já em outras regiões, mais especificamente em outros ramos consequências desse renascimento, nós podemos destacar o desenvolvimento científico que acabou sendo ocasionado aí por todas as transformações do Renascimento, com nomes lá como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Giordano Bruno. Então, na prática, todos esses anos, todas essas décadas, quase 300 anos de movimento do Renascimento, há uma modificação na forma de pensar dentro da Europa e, consequentemente, todo aquele poder ideológico que a Igreja Católica tinha sobre os europeus passa ali a sofrer pequenas fraturas, pequenas fragilizações, permitindo até, ao passo dessas novas desenvolturas artísticas e científicas, o questionamento dos dogmas da Igreja Católica. Nos especificando, galera, sobre o renascimento científico, então na prática, toda essa forma nova de pensar de maneira racional, toda essa intervenção promovida pelo homem dentro da natureza, lá diante desse evento que foi o renascimento, acabou gerando uma série de mudanças na posição ocupada pelo homem em relação ao mundo. Como nós falamos, o ser humano ele deixa de pensar teocentricamente, colocando Deus como o cerne de todo o seu pensamento, de todo o seu cotidiano, e permite-se pensar por si só. O que isso significa, professor? Na prática, inicia aí, é gerado aí como eu posso dizer, um modus operandi de pensamento que mais tarde iria se prolongar até os dias de hoje. Então, na prática, os valores empreendidos aí dentro do Renascimento acabaram vigorando por vários campos do saber, por vários campos culturais, científicos, sociais, e também acabou perdurando ao longo dos séculos. Então, na prática, o Renascimento suscitou valores e questões que se fizeram presentes em outros movimentos concebidos
desenvolvidos ao longo da história ocidental, mas que de certo modo acabaram sendo atrasados ou deixados de lado durante o monopólio lá da Igreja Católica em relação à produção cultural. Diante disso, galera, durante o Renascimento, nós podemos observar que a troca de conhecimento não possibilitou somente o desenvolvimento de novas formas de arte. Na prática, influenciou considerável parcela de nomes dessa época, permitindo que eles estivessem envolvidos em estudos diretos em relação ao homem e à natureza. Podemos ver dessa forma que esse período também foi marcado por um renascimento científico, não apenas cultural, onde vários campos do conhecimento, como a astronomia, a matemática, a física e a medicina, avançaram bastante. Em geral, galerinha, os cientistas desse período se organizavam suas pesquisas através de observações e experimentos, que eram capazes de entender e gerar novas questões científicas, além de elaborar possíveis novos formatos de conhecer o mundo. Historicamente, essa nova atitude, essa nova postura em relação ao mundo acabava estabelecendo um grande marco na produção do saber. Afinal, através da razão, os homens desse tempo acabavam rompendo completamente com o monopólio do conhecimento exercido, como eu já disse, pela Igreja Católica lá durante o período medieval. Entre as grandes transformações, e eu digo assim de forma geral, que foram promovidas pelo Renascimento científico, nós podemos destacar lá a área da astronomia com a comprovação da teoria heliocêntrica, onde a Terra girava em torno do Sol e estabelecia uma quebra daquela antiga concepção geocêntrica que defendia que o Sol girava em torno da Terra, proposto pela Igreja Católica. O primeiro a estipular essa nova tese foi o estudioso Nicolau Copérnico, que passou vários anos atuando como professor na cidade italiana de Pádua. Logo depois dele, galera, podemos destacar Galileu Galilei, que comprovou de fato essa teoria através de cálculos e do uso de um telescópio que foi desenvolvido por ele mesmo. Galileu Galilei, aclamado como basicamente um dos pais da física moderna, também foi de grande importância para a realização de estudos que fundamentaram a lei da queda dos corpos. Ainda com relação à física, não podemos deixar de fazer a devida menção também de Leonardo da Vinci. Considerado um dos maiores nomes da Renascença, esse estudioso italiano contribuiu não só artisticamente, mas também cientificamente com a realização de experimentos realizados à hidráulica e à hidrostática. Dito isso, galerinha, por hoje é só. Espero que qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem aí bem à vontade para deixar nos comentários, tá certo? Que eu vou estar respondendo para vocês assim que possível. E para casa, eu quero que vocês façam as atividades lá nas páginas 530 a 532. Lembrando que ao longo dessa semana, da próxima semana, nós vamos ter plantões de dúvida em live. Então é bom que vocês, caso já tenham adiantado algumas dessas questões, qualquer dúvida que tenha surgido, é só trazer para a gente responder juntos, tá certo? Desejo a todos um grande abraço, desejo a todos também uma ótima semana, tá certo? Para se acostumar aí com essas lives e até mais, terceiro ano.